Questão 161 é a famosa questão dos bombeiros do Enem de 2018. Olha, eu vou já resolver, mas antes eu queria fazer uns comentários sobre isso aqui. Ele falou que tem 2 focos de incêndio, sendo que esse aqui era mais quente do que esse. E eles queriam colocar os bombeiros de tal forma que a distância até o foco A seja o dobro da distância até o foco B. Olha só, tem uma solução para esse problema que eu considero equivocada, que é a seguinte: eles consideram o caso particular de colocar os bombeiros aqui nessa linha que liga os focos A e B. Essa distância aqui foi dada como 30 metros. Então 30 metros, se você dividir 10, 10 e 10, esse ponto aqui, que está a uma distância de 10 metros do B e 20 metros do A, ele é um ponto que está a uma distância de A 2 vezes igual à distância até B. E outro ponto do lado de cá também permite isso. Você pegando essa distância de 30 metros e transportando para cá, quer dizer, com uma distância de 30 metros daqui até aqui, você vai ter essa distância 30 e essa distância aqui 60. Também esse ponto aqui, que está a 30 metros de B, ele está a uma distância de A 2 vezes maior do que B. Aí eles consideram esses 2 pontos particulares, quer dizer, 10 metros para cá e 30 metros para cá, e colocam os bombeiros aqui e aqui. Aí ele pergunta qual é a distância máxima entre os 2 bombeiros. É 10 mais 30, 40 metros. E por acaso essa é a resposta do problema. Mas olha só, quem é que disse que a solução do problema necessariamente está nessa linha? Você podia ter uma outra solução fora dessa linha, porque os bombeiros podem estar em qualquer lugar desse plano. Por sorte deu certo. É porque a pergunta foi essa que foi feita. Qual é a distância máxima entre os bombeiros? Funciona por acaso para esses 2 pontos aqui. Mas se a pergunta fosse outra, se fosse assim: onde teria que colocar 2 bombeiros para que a soma das distâncias até B seja mínima? Ou melhor, para que a linha que liga 2 bombeiros passando por B seja mínima. Aí não ia dar certo pegar esses 2 aqui. Você ia ter que, de qualquer jeito, que pegar um ponto fora daqui. Então olha só, esse ponto satisfaz, esse ponto satisfaz, mas não tem nada que me garanta matematicamente que esses 2 pontos são a solução do problema. Tá? Agora, se você pegar um ponto P qualquer aqui, você tem vários pontos P no plano que satisfazem isso. PA igual ao dobro de PB. PA valendo o dobro de PB. Isso aqui, se a gente pensar em geometria analítica, tem várias propriedades relacionadas com isso, né? Distâncias de um ponto variável a 2 pontos fixos. Por exemplo, se eu desse um problema diferente desse e falasse assim: PA mais PB igual a uma constante. Se você tivesse 2 pontos A e B fixos, um ponto P variável, mas de tal forma que a soma dessas distâncias seja um valor constante. Quais são os pontos do plano que satisfazem isso aqui? É uma elipse. Essa é justamente a definição de elipse, né? A soma das distâncias do ponto da elipse aos seus focos é uma constante. E se fosse assim: PA menos PB é igual a uma constante. A diferença das distâncias a 2 pontos dados é uma constante. Isso aqui ia dar o quê? Hipérbole. Se eu tivesse assim: PA igual a PB, você tem 2 pontos A e B, e você quer encontrar quem são os pontos P, de tal forma que essa distância seja igual a essa distância. Onde é que estão os pontos que têm essa propriedade? São os pontos que estão na reta, que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular a esse segmento. Como é que se chama essa reta? Mediatriz. Agora, uma propriedade assim que envolve um ponto só. PA é igual a uma constante. Onde é que estão os pontos P? De tal forma que você tem um ponto A fixo e a distância de P até A é uma constante. Isso aqui é uma circunferência com centro em A e raio K, circunferência. Certo? Então, claro que você deve ter lembrado disso tudo aqui. E você, ao fazer uma questão
como essa aqui, isso tudo podia passar assim num flash na tua cabeça, né? Tá, e se você tivesse isso aqui, PA igual ao dobro de PB? Quem são os pontos P do plano? Tá que, dados dois pontos fixos, A e B, você tem uma distância igual ao dobro da outra. Quem é? Sabe quem é? Se chama Círculo de Apolônio. Círculo de Apolônio que tem uma característica interessante, que é essa aqui, ó. Não cai. Não cai no Enem. Por isso que o pessoal não ensina isso. Aliás, não cai em quase lugar nenhum, né? Que eu saiba, isso aqui só cai em IMITA. Eu acho que no Colégio Naval já caiu. Mas normalmente não cai, por isso que não é ensinado. Isso aqui cai, né? Esses caem, é uma beleza. Cai, não cai. Então tudo aquilo que não cai, não é ensinado e você, às vezes, nem fica sabendo da existência, tá? Então eles tiveram uma ideia genial. Vamos inventar uma questão difícil. Vamos pegar um assunto que não cai e fazer uma questão que tenha que usar isso. Que beleza, hein? Não cai, você não sabe, mas tem como você descobrir isso na hora, tá? Esse tal círculo de Apolônio, ele é assim. Esse ponto que a gente encontrou, a gente fez aqui com 2, mas pode ser qualquer número, tá? Menos 1, porque se for 1, você tem PA igual a PB, aí você tem a mediatriz, não é círculo de Apolônio. Mas você pode ter qualquer razão aqui, 3, 4, 5, raiz de 3, π, qualquer coisa. Por acaso esse aqui é o círculo de Apolônio sobre AB com razão 2. E esses pontos aqui, quer dizer, na verdade, isso é gíria, né? A gente fala círculo de Apolônio, mas na verdade é a circunferência, tá? Então seria mais correto falar circunferência de Apolônio. Olha só, esse ponto aqui e esse ponto aqui encontrados, eles pertencem a essa tal circunferência. E outra coisa, essa circunferência, ela está cortada ao meio por essa linha aqui. O lado de cima é igual ao lado de baixo. Claro, porque para cada ponto P que você tem, com essas distâncias, você vai ter um ponto P simétrico com as mesmas distâncias. Então o lado de cima é igual ao lado de baixo. Quer dizer, essa circunferência de Apolônio estaria mais ou menos aqui assim, ó. Pois é. Mas isso tudo aqui é só um comentário, tá? Porque isso aqui é um assunto que não cai e eu não posso usar isso para resolver o problema. Tá, então agora vamos à resolução do problema propriamente dita. Nós temos aqui 2 focos de incêndio, esse aqui é mais quente do que esse, e eles querem colocar os bombeiros de tal forma que a distância até o foco A seja o dobro da distância até o foco B. Esses pontos aqui são pontos que satisfazem a isso. Esse ponto aqui, que está a distância 10, levando em conta que isso aqui é 30, então aqui vai ser 20. Esse pedaço 20 e ali 10. Esse ponto aqui, ele satisfaz isso. Essa distância é o dobro dessa. E esse outro ponto aqui, que está a distância de 30 metros de B, ele também satisfaz. Ele está a 60 metros de A e a 30 metros de B. Então, esses 2 pontos satisfazem. Agora, onde que estão os outros pontos que satisfazem isso? A gente viu que a gente pode pegar outros pontos por aqui ou por aqui que tenham também essa propriedade, distância igual ao dobro da outra. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos encontrar esses pontos usando geometria analítica. Eu vou pegar aqui um ponto P, que eu vou chamar de XY, e vou colocar o sistema de eixos aqui dessa forma. Eu vou pegar aqui o A sendo a origem, vou pegar esse aqui sendo o eixo X e esse aqui sendo o eixo Y. Y e X. É claro que nesse caso o ponto A vai ter coordenadas 0, 0. O ponto B são 30 metros, então o ponto B tem coordenadas 30, 0. E a gente tem que encontrar quem são os pontos x, y que tem essa propriedade. Essa distância é igual ao dobro dessa. Tá, essa distância é igual ao dobro dessa, tá? Mas como é que é mesmo a fórmula da distância entre os 2 pontos, hein? A distância entre os 2 pontos é a raiz quadrada. Você pega o delta x, eleva ao quadrado, e o delta y também eleva ao quadrado, né? Fórmula da distância entre os 2 pontos. Então aqui a gente tem esse ponto, XY, esse ponto é 0, 0 e esse ponto é 30, 0. Aplicando isso aqui, fazendo com que essa distância seja o dobro dessa, vamos ficar PA tem que ser igual ao dobro de PB. Ou seja,
O PA, aplicando a fórmula da distância entre dois pontos, vai ficar isso aqui. Raiz vai ficar x ao quadrado mais y2 é igual ao dobro do PB. O PB vai ser a raiz de x menos 30 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Olha só, se você desenvolver isso aqui, você vai acabar chegando na equação de uma circunferência. Bom, para chegar nela direitinho, encontrar o centro e o raio, dá uma continha aqui. Com certeza você deve gastar mais de 3 minutos para fazer isso. Mas olha só, na verdade eu não preciso achar essa equação. Basta eu chegar à conclusão que isso vai ser uma circunferência. Então vamos aqui para um caminho alternativo. Olha só. Para você desenvolver isso aqui, o que você vai ter que fazer? Vai ter que primeiro elevar todo mundo ao quadrado, né? Quando você elevar ao quadrado, o que vai ficar do lado de cá? x2 mais y2, né? O que mais? Aqui também você vai ter x2 mais y2. Só que quando você elevar ao quadrado, aqui vai aparecer um 4 multiplicando. Então você vai ter aqui um 4x2 mais um 4y2, né? O que mais? Mais alguma coisa com x. Alguma coisa aqui com x que não me interessa. Bom, você vai passar todo mundo para cá, vai ficar 3x2 mais 3y2 mais alguma coisa com x, igual a 0. Aí você vai simplificar todo mundo por 3, vai ficar x2 mais y2 mais alguma coisa com x é igual a 0. Olha só, o simples fato de você chegar em alguma relação com x2 mais y2 já te garante que isso aqui é uma circunferência. Vai dar uma circunferência direitinho, tá? Então eu concluí que é uma circunferência. Primeira conclusão. Quer dizer, isso aqui você não precisa fazer conta. Você pode olhar isso aqui, vai ficar 4x2, 4y2 aqui também, quando passar para cá, vai ficar 3x2, eu vou simplificar, vai ficar x2 mais y2, vai dar uma circunferência esse negócio. Mas você não precisa completar os quadrados para achar o centro, tá? Porque olha só, você não precisa achar o centro na verdade. Basta você observar como aqui você tem y2 e aqui também tem y2, não tem y sozinho. Então isso significa que se você trocar y por menos y, a equação não vai se alterar. Ou seja, trocando y por menos y, ela não se altera. Isso caracteriza o quê? Uma simetria em relação ao eixo x. Então, trocando y por menos y, você tem o mesmo ponto, então existe uma simetria. Ou seja, essa reta está cortando essa tal circunferência ao meio. Tem o lado de cima e o lado de baixo. Então o centro está em algum lugar aqui do eixo x. Então a conclusão que a gente tem aqui, centro em x. Centro em x seria, o centro está em algum lugar sobre o eixo x. Então é isso aqui que a gente conclui a respeito dessa curva que satisfaz isso aí. É uma circunferência com centro em algum lugar desse segmento que passa por A e B. Certo? Então os pontos que satisfazem isso são os pontos de uma circunferência que tem o centro sobre o segmento que passa por A e B. E a gente já tinha observado que esse ponto aqui e esse ponto aqui também satisfazem. Então esses pontos aqui são pontos dessa tal circunferência. Então você tem uma circunferência que passa por esse ponto e passa por esse ponto. Olha, se a circunferência passa por aqui e por aqui, isso aqui é uma corda dessa circunferência. Agora, como o centro está em cima dessa reta suporte de AB, a gente pode dizer que isso aqui é uma corda que passa pelo centro. E o que é uma corda que passa pelo centro? Corda que passa pelo centro é um diâmetro. Ou seja, esse segmento que vem daqui até aqui é um diâmetro dessa tal circunferência. Que eu não achei a equação dela, nem o valor do raio, mas o raio eu vou descobrir já já. Porque se isso aqui é um diâmetro, e isso aqui mede 10 mais 30, então esse diâmetro mede 40. Então, uma circunferência que passa por esses dois pontos, tem esse ponto médio desse segmento como sendo o seu centro, e então ela vai ser isso aqui.
O diâmetro é 40 porque 10 mais 30, então o raio vale 20. Raio vale 20, então a distância do centro até aqui é 20. Quer dizer que esse pedacinho aqui é 10 e esse pedacinho aqui é 20, tá? É assim essa circunferência. Então, esses bombeiros, para satisfazerem a isso, você ter PA igual a PB, basta que eles estejam em qualquer lugar dessa circunferência. Agora, a pergunta do problema. Se você coloca 2 bombeiros aí, nesse lugar, que agora a gente já sabe que é essa circunferência, qual vai ser a distância máxima entre eles? A distância máxima é quando essa distância for um diâmetro, porque a distância entre 2 pontos da circunferência é uma corda, e a corda máxima é o diâmetro. Então esses teus 2 bombeiros, eles podem estar em quaisquer pontos, desde que sejam pontos extremos de um diâmetro. A gente chama isso de pontos diametralmente opostos. Por exemplo, assim, ó. Você pode ter um bombeiro aqui e outro bombeiro aqui. A distância máxima, 40 metros, que é a medida do diâmetro, tá? Tá, aquela outra pergunta que eu fiz no início, mas que eu não vou responder, mas eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Se a pergunta do problema fosse assim: qual é a menor distância que liga 2 bombeiros aí que passe pelo ponto B? Você ia fazer isso aqui, pega o ponto B e você ia pegar essa corda perpendicular. A corda perpendicular é a menor corda que você pode traçar. De todas as cordas que passam por B, a menor de todas é a corda perpendicular aqui. Aí você ia ter que calcular essa medida aqui. Fácil calcular, tá? Não vou fazer não. Foi só um exemplo. Agora, por sorte, aquela história de pegar esses 2 pontos dá o mesmo resultado que você fazendo direito à questão. E olha, a vantagem é que você não precisa desenvolver essas contas todas aqui para chegar à conclusão que é uma circunferência, achar o centro e achar o raio. O fato de você concluir que é uma circunferência e de você já conhecer 2 pontos e também chegar à conclusão que o centro está em algum lugar daqui, já é tudo que você precisa para saber quem é o centro e quem é o raio dessa tal circunferência. Tá? Então, a resposta correta é a letra B de bombeiro.